Amém. Agora eu vou pedir para o nosso pastor, que conduziu o pregador da manhã, fazer uma oração. Louvamos ao Senhor por esse início do mês dos homens, né? Na direção dos nossos embaixadores do rei, representados pelo Gabriel. E hoje tem reunião, né, Gabriel? Às 4 horas. Divulguem, né, meus irmãos? Em nome dos embaixadores do rei, tragam meninos a partir das 5 horas. A gente tem aqui um espaço excelente em ensino. O Raul tem feito um bate-papo aí com os conselheiros às 4 horas e depois a atividade com os nossos meninos, tá bom? Todo domingo e também as mensageiras do rei. Mas nessa manhã eu queria agradecer a Deus pela vida do meu irmão, mais uma vez estar aqui conosco para trazer a palavra. Ainda deu uma força aqui no louvor, né? Deus te abençoe, irmão, obrigado. Vamos orar nesse momento. Santo Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, meu Deus, pela palavra que o Senhor colocou no coração do teu filho. Fala agora conosco, Senhor Deus. Ó Deus, possamos sair daqui, Deus, renovados e fortalecidos pela tua palavra. Livra-nos do mal, Deus, abençoe os nossos irmãos e irmãs que não puderam estar aqui nessa manhã. Que a tua graça, Deus, vai de encontro a cada um, sustentando, renovando, Deus, e fortalecendo, Deus, e livrando do mal. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Mais uma vez, eu gostaria de saudar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Para mim é motivo de alegria estar aqui mais uma vez. Estive aqui na quinta-feira. Foi um culto maravilhoso, onde Deus nos proporcionou louvores e palavras maravilhosas. Então eu só tenho a agradecer a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor me dá, que o Senhor nos dá. Porque se estamos aqui hoje, meus irmãos, é bênção de Deus, é o cuidado de Deus se manifestando nas nossas vidas, independente das lutas, das dores, de tudo aquilo que fizemos, mas o Senhor se manifestou misericordioso e gracioso nas nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E sem mais demoras, eu quero abrir aqui a nossa Bíblia no Salmo de número 139, já foi lido aqui, mas eu gostaria que nós lêssemos mais uma vez o versículo de número 23 e 24. Salmos 139, 23 e 24. Vamos ler aqui pelo Data Show. Vamos ler juntos, bem bonito. Um coro bem bonito para Jesus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Que palavra abençoada e maravilhosa. E eu gostaria de dizer que o título da nossa mensagem é: não tenha medo de ser testado, avaliado por Deus. Fala isso para o seu irmão que está do lado aí. Não tenha medo de ser testado por Deus. Não tenha medo. E quando eu digo testado, eu quero dizer em todos os sentidos: avaliado, provado, sondado. Porque a palavra sonda-me, sondar significa examinar, avaliar, testar. Então tem todos esses sentidos embutidos nesta palavra, sonda-me. E falando aqui agora para os jovens aí, a criançada, né? Quem é que nunca teve prova? Quem nunca foi avaliado na escola? A criançada aí que de vez em quando tem teste surpresa. Quem já teve teste surpresa? Chegou na escola lá, o professor: olha, gente, todo mundo fecha o livro aí, que agora a gente vai ter um teste. Vamos fazer aqui uma prova do seu conhecimento. Aquela prova de matemática, o pessoal aí que não gosta de matemática, aquela prova de português. Imagina. Isso também não é diferente na vida dos irmãos que trabalham, às vezes, no meio administrativo. No meio administrativo nós temos algumas relatorias aí. Chega lá, o chefe: olha, mês que vem vamos prepara as contas do mês, porque vai vir o relator, ele vai avaliar aqui
tudo que nós estamos fazendo. O pessoal da contabilidade aí prepara as contas, porque eles estão chegando. Onde eu trabalho, de 5 em 5 anos a gente tem uma inspeção administrativa. E é uma correria, meus irmãos, um negócio terrível. Eles chegam lá e falam, olha, daqui a, 3 meses, vamos ter aqui uma inspeção administrativa. Aí já começa, tem uma lista que o relator ele tem que cumprir. E aí tem uma comissão lá, do pessoal grandão, lá de cima, aí vem, olha, vamos fazer aqui, cadê o relator? Vem, pega a lista, e aquele exame, aquela prova ali, a gente passa 2 dias naquela prova. E é assim que acontece. Em tudo que fazemos, nós somos avaliados. Eu gostaria de especificar aqui, de tipificar 4 tipos de prova e suas intenções. E o primeiro tipo de prova, ela tem a intenção de preparar. É a prova que prepara. Como eu falei das crianças, a gente tem aqui aquelas provas que valem ponto, que valem teste, que valem para a prova, mas tem aqueles simulados. O pessoal que faz simulado aí, está fazendo concurso, né? O pessoal que faz o simulado aí, esse simulado não vale ponto, mas ele tem a intenção de preparar. E nós vimos na Bíblia pessoas, homens e mulheres de Deus, que foram preparados pelo Senhor. Um muito conhecido que nós vemos é Abraão. Vamos lá em Gênesis 22, Deus pede a Abraão um filho, para que Abraão sacrifique o seu filho. E Abraão ele é aprovado, ele é preparado para cumprir os mandados do Senhor, a vontade do Senhor. Nós vemos também Josué, e também vemos nós como cristãos, lá em Tiago 1, 2, diz o que? Tiago 1, 2. Vamos ler aqui rapidinho, ó. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Uma versão mais atualizada diz assim, ó. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. E no 3 diz, pois bem sabem que quando a fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Então há crescimento, há preparação. E nós somos muitas vezes provados, somos preparados pelo Senhor. Então saiba que se você está sendo provado pelo Senhor, se você está passando por uma prova, saiba que o Senhor está te preparando para algo que Ele tem para você. Nós vivemos em função do reino de Deus. É uma consciência que nós devemos ter. O crente ele precisa entender que a vida dele é em função do reino de Deus. Então, se a minha vida é em função do reino de Deus, tudo o que eu faço é reino de Deus. Então, o reino de Deus é estarmos aqui em comunhão. Reino de Deus é dirigir o trabalho. Reino de Deus é o trato que eu tenho com os meus superiores. Reino de Deus é o trato que eu tenho com meus subalternos. Então, tudo isso é reino de Deus. Tudo isso é vontade de Deus para a sua igreja. Então, quando nós formos fazer qualquer coisa, vamos fazer tudo para a glória de Deus. Porque tudo é reino de Deus. E nós estamos sendo preparados. E agora, o segundo tipo de prova, ele tem a intenção de corrigir. É a prova corretiva. Daí nós vemos aqui a palavra corrigir significa endireitar. Se endireitar é alguma coisa que estava certa e de repente começou a desviar do caminho. Então a palavra corrigir ela traz o sentido não só de colocar no caminho certo, de colocar na rota, mas de colocar no caminho certo, colocar na rota de novo. É alguma coisa que algum dia estava certa e de repente começou a sair do curso. Quantos filmes a gente já viu, até mesmo nós já passamos por algumas situações, de repente um avião, ou de repente num ônibus, onde o motorista ele toma um rumo diferente, onde um avião, o piloto, ele precisa desviar a rota, e aí depois ele tem que voltar para o seu curso, ele tem que endireitar a sua rota novamente. E essa prova aí, nossa, prova que Deus muitas vezes nos concede é para endireitar o nosso caminho. Muitas vezes a gente não sabe o porquê
está acontecendo alguma coisa na nossa vida, meu Deus, por que isso aconteceu? Ai, Senhor, por que está tudo desse jeito, meu Deus? Mas tenha em mente que o Senhor também está trabalhando, está endireitando você no curso da vontade dEle. É normal nós como cristãos, meus irmãos, a gente cair. A Bíblia fala que 7 vezes cairá o justo, mas ela completa, e 7 vezes se levantará. O justo ele pode cair 7 vezes, mas ele vai se levantar, porque ele é justo, ele vai ser endireitado pelo Senhor. E nós vemos também um personagem muito interessante que é Jonas. Jonas, ele começa, é o servo do Senhor, ele é um profeta, e quando Deus fala assim, olha, vai lá na cidade de Nínive e prega contra ela, fala, e Jonas o que faz? Ele simplesmente rebeldia, mas assim, não quero, ele se desvia, rebelde, ele toma outro rumo, e aí o que acontece? Ele é alcançado pela tempestade. E eu quero dizer uma coisa muito interessante e importante para vocês, que Deus falou comigo. Crente rebelde é endereço de tempestade. Cuidado, quando muitas vezes nós estamos em rebeldia contra a palavra do Senhor, não estamos querendo fazer a vontade do Senhor. O Senhor ele manda tempestade, não é para nos matar não, mas é para nos trazer de volta. E é isso que a tempestade faz com Jonas. A tempestade força ele a ser jogado no mar, logo a tempestade para, ele é engolido pelo grande peixe, e aí o que acontece? Ele cumpre a vontade de Deus. A sua rota é endireitada. Então sabe, meu irmão, que se você está sendo provado para ser corrigido, ouça a correção que o Senhor tem para a sua vida. A próxima, o terceiro tipo de prova tem a intenção de julgar. Julgar. A avaliação do Senhor para julgar uma causa ou algo, trazer um julgamento, um juízo. E nós vemos isso na palavra de Deus, lá no livro de Daniel, no capítulo 5, versículo 27. Lá no finalzinho diz assim, no início, perdão, Dekel, foste pesado na balança e achado em falta. Então o rei Belsazar estava fazendo tudo aquilo que era contrário à palavra do Senhor. E isso trouxe sobre a sua vida o juízo de Deus. O interessante é que a palavra de Deus vai dizer, no mesmo capítulo, que na mesma noite ele estava comendo, bebendo, olha que maravilha para ele, comendo, bebendo, se alegrando, olha só o que está acontecendo, o que eu fiz, o meu reino é maravilhoso, mas Deus ele avisa e traz juízo sobre aquele reino. E na mesma noite ele é morto. E aí a Bíblia vai dizer que Ciro, o persa, começa a reinar no lugar de Belsazar. Então nós vemos que essa prova tem a intenção de julgar. E nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de prova, com o julgamento que vem do Senhor sobre a vida daqueles que não obedecem. Porque o julgamento a gente sabe que vem do ímpio. Mas existem aquelas pessoas que acham que não são ímpios, que acham que são justos. E é essas pessoas que tem que tomar cuidado. São pessoas que às vezes estão na casa do Senhor, estão ali tomando ceia, estão ali fazendo e acontecendo, trabalhando em prol da obra, mas não têm um relacionamento com o Senhor, não se deixam ser moldados pela palavra do Senhor. E na prova que Deus faz do peso da balança, essa pessoa vai ser julgada. E nós temos aqui, lá em Hebreus, geralmente essas pessoas dizem assim, Deus sabe, Deus me conhece, Ele sabe que eu sou assim mesmo, Ele me fez assim. Deixa o homem, o ser humano, a vontade do ser humano dominar, deixa a carne ficar no comando. E a palavra de Deus vai dizer lá em Hebreus 10, 26 a 31. Hebreus 10, 26. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Hebreus 10, 26.
isso. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo por tais vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi sacrificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Os irmãos sabem o que significa horrendo? Horrendo é aterrorizante. Cair nas mãos de Deus é aterrorizante. E é por isso que nós temos que ter sim medo desse tipo de prova, desse tipo de teste, desse tipo de sondagem. É quando nós sabemos que estamos na casa do Senhor, muitas vezes, fazendo aquilo que Deus não aprova, nós nos acostumamos com o pecado, nos acostumamos com as coisas deste mundo. Mas lá em Romanos vai dizer que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos renovados pela renovação da nossa mente. Para quê? Para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É assim que nós vamos ser aprovados pelo Senhor. E agora, vou falar aqui do quarto tipo de prova, quarto e último tipo de prova. E essa prova tem a intenção de investigar. E lá no Salmo 139, no versículo 24, é onde nós vemos essa prova acontecendo. O Davi, ele pede assim: sonda-me, ó Deus. Ele pede para ser investigado pelo Senhor. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Ele está pedindo ao Senhor uma investigação acurada. Olha, Senhor, olha dentro de mim, vê se tem alguma coisa errada aqui dentro de mim. Mas o que é mais interessante e que me chamou bastante atenção é lá no início do Salmo 139. Vamos ver lá o que diz o versículo 1 do Salmo 139, versículo 1. 139, 1. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Davi ele vai começar a reconhecer a grandeza e a soberania do Senhor, que sabe tudo o que ele faz. E assim somos nós. Deus sabe, a gente tem que entender e reconhecer a soberania do Senhor, que sabe tudo sobre nós. E Davi ele reconhece isso. Então ele vai falando das características de um Deus que nos vê em tudo. Ele sabe todas as coisas. Mas o que mais me chama a atenção são os versículos que antecedem o 23 ali. Versículo 19. Olha o versículo 19, João. Versículo 19 do Salmo 139. Olha que interessante que Davi lhe fala: ó Deus, tu matarás de certo ímpio, apartai-nos portanto de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflige por causa dos que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Interessante que Davi vai começar a falar de características maravilhosas do nosso Deus. Ele é grandioso, que ele nos sonda, que nos fez, que nos conhece, mas do nada ele vai começar a falar de homens maus, que odeiam os homens maus, e logo depois ele vai falar para que Deus sonde o seu coração. E o que Deus me chamou a atenção nisso é que muitas vezes nós fazemos isso, nós reconhecemos a grandeza de Deus, nós pedimos para Deus fazer justiça e tudo mais, mas do que Davi tinha medo? Davi tinha medo de se tornar como aquelas pessoas que ele estava acusando de ser homens maus. E muitas vezes nós fazemos isso, nós somos hipócritas. Senhor, faz justiça no próprio, minha causa, meu Deus.
Faz justiça, eu preciso ter justiça do Senhor, o Senhor é um Deus maravilhoso. Mas esquecemos muitas vezes de falar como Davi: Senhor, mas me sonda para eu não me tornar um homem violento. Me sonda para que eu não me torne um agente de morte e destruição, assim como esses homens maus que te odeiam. E essa prova é a prova investigativa, é a prova que nós temos que pedir ao Senhor diariamente: Senhor, me sonda, Senhor, me conhece, Senhor, não me deixe ser como esses homens violentos, homens que desejam mal. Alguém já desejou mal aqui para outro? E muita gente vai falar assim: não. Mas e quando de repente aquele político que eu não gosto, ele ganha, o que eu faço? Eu desejo mal para ele? Eu peço para Deus salvar ele. Eu peço para Deus abençoar ele. Eu peço para Deus trazer ele para o conhecimento da verdade. Quando aquela pessoa que vive o dia inteiro me fazendo mal, me fustigando ali, o que eu faço? Tomara que Deus faça juízo, essa raiva da terra. Ou será que eu oro para que Deus esteja trabalhando no coração daquela pessoa, pregando o Evangelho, orando por ela? Será que eu tenho diariamente pedido a Deus: Senhor, soma o meu coração, Senhor, vê se ainda tem algum caminho mal? Às vezes nós estamos fazendo as coisas de Deus, achando que estamos fazendo certo, mas na verdade nós estamos apenas honrando a Deus com os nossos lábios, mas o nosso coração está longe. E Davi, ele demonstra isso em vários momentos. No Salmo 139 nós vimos agora, mas no Salmo 19 também, nós vemos, Salmo 19, 12 a 14, por aí rapidinho: quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absorve-me das faltas que me são ocultas. Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permita que me controlem. Então serei culpável e inocente de grande pecado. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e meu libertador, meu redentor. Então Davi, ele tinha essa consciência de que, mesmo pedindo a Deus para livrá-lo desses homens maus, mas ele estava também tomando cuidado de não se tornar como eles. E quando nós somos testados, provados pelo Senhor, nós estamos pedindo a Ele para sermos provados, nós estamos evitando um julgamento futuro. Eu tenho uma experiência muito interessante que aconteceu comigo, e foi assim: eu trabalhava no setor e fui movimentado desse setor para o outro. E aí, na prestação de contas, eu comecei a lançar os valores, e pouco tempo depois que eu assumi ali a cadeira, veio uma nota de auditoria falando assim: olha, está faltando um valor muito alto aí. Assim que eu tinha acabado de assumir aquela cadeira, eu falei: meu Deus, o que é isso? E quando a gente chega numa função nova, é normal a gente querer fazer tudo minuciosamente. Então eu tinha certeza no meu coração que eu não tinha feito nada errado, isso para mim. E aí, aquela nota veio, as pessoas que estavam ali me ajudando começaram a trabalhar comigo para a gente saber o que tinha acontecido errado. E aí eu descobri o seguinte: que o procedimento que eu tinha aprendido estava errado. A pessoa que estava antes de mim estava fazendo errado há muito tempo, ninguém nunca tinha notado. 2 meses que eu sentei na cadeira, alguém dos grandes viu. E aí eu fui me explicar lá para a direção e falar o que estava acontecendo. Graças a Deus tudo foi resolvido, mas essa sondagem me impediu de, algum tempo depois, de repente, ser enquadrado em um crime. Porque imagina você lidando com dinheiro dos outros, tendo que lançar as coisas, isso é muito perigoso. Então essa investigação, essa sondagem feita por alguém, me livrou de um futuro julgamento. E é assim que nós devemos falar com o Senhor: sonda, meu Deus, conhece o meu coração, Senhor, verifica se eu estou fazendo nada de errado. Será que de repente existe algum pecado oculto que está me impedindo de obter a vitória? Será que eu estou de repente correndo pecado, estou fazendo o que eu acho que é certo, porque para mim eu estava fazendo certo, para mim estava tudo bem, e quando eu fui ver o procedimento estava errado? Então muitas vezes nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, livre-me dos pecados que são ocultos, livre-me, Senhor Deus, das coisas ruins que o mundo coloca na minha mente, no meu coração. Sonda, meu Deus, conhece o meu coração, me limpa, Senhor. E aí, meu irmão,
Eu queria que você, nessa manhã, tomasse isso para você. Peça ao Senhor para ser sondado. Você precisa ser sondado, porque a gente precisa saber qual é a diferença do ímpio para nós. Qual é a diferença do ímpio para nós? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Né? A Bíblia vai dizer isso. E lá em João também, 1 João, se não me engano, vai dizer que nós cometemos pecado. Aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. Então, se o salário do pecado é a morte, nós cometemos pecado, então o nosso salário é a morte. Mas existe apenas uma diferença. A diferença é o dom gratuito de Deus, é a vida eterna por Cristo Jesus. É a graça dada a nós. Deus é gracioso e nos deu essa graça para sermos salvos. A diferença do ímpio para nós é porque nós temos a certeza de que precisamos da graça de Cristo, de que precisamos desse favor imerecido. Não vem de mim, não vem de você, não vem das coisas que fazemos, é apenas favor imerecido, um presente que nós não merecemos. E é por isso que nós precisamos buscar ao Senhor, pedir essa investigação, e não fazer como os ímpios, porque o ímpio, ele acha que está tudo bem, eu não faço nada de errado, eu não faço isso, não faço aquilo. Ele acha que pelas coisas que ele faz, ele vai ser salvo. Mas não é pelo que nós fazemos, é graça, é favor imerecido, dado por Deus a nós. Então, meus irmãos, eu convido você a fazer essa oração que Davi fez ao Senhor. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os teus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, para que você possa obter vitória no Senhor. E não tenha medo de ser testado pelo Senhor. Que Deus abençoe a sua santa palavra e que o Espírito Santo de Deus fale melhor a cada coração. Muito obrigado, meus irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Antes de chamar o pastor para finalizar o culto, eu queria convidar todos os irmãos a estarem à noite, que nós teremos a primeira cantina do Rei dos Homens, ministrada pelo próprio Ministério dos Homens. E a todo mês de novembro que teremos um congresso no sábado, não lembro o dia específico, mas à noite eu trago, eu prometo. E diante disso tudo eu queria convidar o pastor para encerrar o culto e finalizando o culto, o pastor com oração. Palavra maravilhosa, né, para os nossos corações. Vamos orar nesse momento, clamar pela misericórdia de Deus para a nossa vida, né, para que sejamos provados e aprovados. Santo Deus e amado Pai, obrigado pela Tua palavra. Senhor, que sejamos aprovados por Ti, ó Deus. Sonda-nos, ó Deus, vê se há algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Perdoa, Deus, as nossas falhas, Deus, mas que daqui para frente, Deus, seja uma nova caminhada, Deus, um novo despertar, ó Deus, momentos, ó Deus, de cada vez mais intimidade e comunhão com o Senhor. Ó Deus Santo, Deus amado, sonda, Deus, os corações, Deus, daqueles, ó Pai, que não estão, ó Deus, aqui nesta manhã, ó Deus. E se, ó Deus, algum motivo errado, Deus, traz de volta para a Tua presença, ó Deus, não só hoje, Deus, mas na comunhão da igreja em geral, ó Pai, os cultos, ó Pai, nas programações, que aqueles que estão frios e fracos possam ser sondados, ó Deus, pelo Senhor, Deus, trazendo de volta. E a nós, ó Deus, tem misericórdia, livra-nos do mal, te pedimos em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus e a amizade com o Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Oração silenciosa por os pais.